A OAB Espírito Santo acaba de aderir à campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. A campanha quer mostrar que, por menor que seja o dano ao consumidor, ele causa aborrecimento, constrangimento. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje do Link. E eu converso agora com Sérgio Murilo França, que é o coordenador da campanha aqui no estado. Sérgio, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Como é que surgiu a ideia da campanha? Adriana, na verdade, essa campanha ela surgiu em 2016. Ela é capitaneada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e o Espírito Santo, através da seccional aqui no Espírito Santo, acabou aderindo em outubro também de 2016 a essa campanha. Só que essa campanha ela ganhou força agora em 2018, né? O nosso Conselho Federal ele elaborou um parecer e esse parecer ele vai ser distribuído a todos os desembargadores, todos os juízes, todos os membros serventuários, membros do Poder Judiciário, que é justamente para conscientizar toda a advocacia e todo o Poder Judiciário de que essa jurisprudência do mero aborrecimento ou do mero dissabor, os impactos que essa jurisprudência defensiva causa na sociedade e causa também nas relações de consumo, porque essa jurisprudência que foi criada pelo Poder Judiciário, ela visa justamente afastar a possibilidade de indenizar o consumidor, mesmo sendo constatado defeito na prestação do serviço ou um defeito no produto. E você falar em mero aborrecimento é muito subjetivo, né? Porque talvez o que não tenha te aborrecido, me aborreceu, não é subjetivo? Correto, exatamente. Assim como o próprio dano moral. O Instituto do Dano Moral, ele é muito subjetivo. E o que falta muitas vezes ao Poder Judiciário é entrar nesse íntimo, né, da parte, nesse íntimo da pessoa, do consumidor que entrou com um processo na justiça. Porque muitas vezes o consumidor, ele passou por uma série de dissabores, uma série de transtornos ali, que o advogado às vezes não consegue colocar no papel, ou mesmo o consumidor não consegue explicar aquilo ali na hora para o juiz, mas que na época para ele foi um imenso transtorno. E hoje em dia a gente vive numa sociedade massificada de consumo, né, que como diz o nosso maior doutrinador aqui no Espírito Santo, Leonardo Medeiros Garcia, ele é autor na área de direito do consumidor, todo mundo nasce e morre consumindo. Né? Então, quem nunca passou por um problema de telefonia, um problema em que você ficou horas e horas ali no call center tentando ser atendido para solucionar um problema de uma cobrança indevida, né? Ou mesmo teve uma negativa de um plano de saúde reiterada por várias vezes e depois de muito tempo você conseguiu a autorização do plano, né? Problemas também com atraso de voo. Esses são os casos mais comuns? Esses seriam os casos mais comuns, casos de cobrança indevida principalmente em telecomunicações. Mas os casos também de planos de saúde de negativa de cobertura de certos procedimentos também seriam esses casos, porque os planos de saúde acabam negando ali por várias vezes e o consumidor ele tem que se dirigir ao plano, à sede do plano, várias vezes levar uma série de documentos e aí depois de muito tempo ele consegue essa autorização. Mas o consumidor passou por uma série de aborrecimentos ali, uma série de transtornos, ele teve que dispor do seu tempo útil, dispor do tempo que ele teria que estar com a família, teria que estar trabalhando, né, com seu lazer, com seus filhos, para resolver um problema ao qual ele não deu causa, que quem deu causa foi o fornecedor. E aí, infelizmente, o judiciário tem utilizado essa jurisprudência do mero aborrecimento, ou mero dissabor, para poder elidir essa indenização, afastar a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços. Quer dizer, muitos juízes acreditam que o consumidor está agindo de má fé? Nós temos no judiciário hoje em dia também aquilo que se chama de... que os juízes, né, geralmente chamam de indústria do dano moral. Né? O que ocorre, na verdade, não é uma indústria do dano moral. Nós realmente temos um constante crescimento no número de demandas judiciais, principalmente demandas indenizatórias. Desculpa te interromper, mas perante a realidade dos Estados Unidos, o que nós temos aqui é mínimo. O que nós temos aqui é mínimo, exatamente. E aqui o fornecedor ele não é penalizado da forma como deveria, porque o Instituto do Dano Moral ele tem duas vertentes. A primeira vertente é compensar o consumidor, aquele que sofreu todo aquele transtorno, todo aquele aborrecimento, compensá-lo daquilo que ele sofreu em virtude da falha na prestação do serviço e também dissuadir, proibir o fornecedor de reiterar essa conduta. Então, se você tem uma indenização em caráter mínimo, aí, em um valor irrisório, né, que é dado pelo Poder Judiciário, ou mesmo uma indenização que é afastada ao argumento de mero aborrecimento, você tem o fornecedor reiterando essas práticas abusivas, né, como a gente chama no Código de Defesa do Consumidor, no mercado de consumo aí e sem tomar as devidas precauções para poder terminar com essas práticas. E acaba que o consumidor também se sente desestimulado
e passa a desacreditar na justiça? Isso, nós temos um nível de desacreditação muito grande do consumidor com relação ao Poder Judiciário. E essa campanha nacional do mero aborrecimento, que hoje inclusive foi feita essa mobilização nacional, todos os estados, a OAB de todos os estados aderiu a essa mobilização, é justamente de tentar elidir, né, tentar levar o conhecimento do Poder Judiciário, conversar para poder ter a reforma dessa jurisprudência defensiva, do mero aborrecimento, mas também de valorização da própria classe, da própria advocacia, porque o advogado ele é constituído pelo consumidor ali, que teve o seu direito violado, e ele demanda na justiça, ele apresenta a demanda, e no final o judiciário reconhece que houve um defeito na prestação do serviço, reconhece que o fornecedor estava errado, mas acaba retirando essa indenização por conta de achar que o consumidor sofreu um mero aborrecimento. E esse mero aborrecimento seria aquilo que no dia a dia é comum, né? Que no dia a dia todos nós passamos e não seria passível de indenização. Só que o judiciário tem que entender que não há uma indústria de dano moral, não há uma indústria de mero aborrecimento. O que há, infelizmente, é a indústria do defeito na prestação de serviço, é a indústria da má prestação de serviço pelos fornecedores no mercado de consumo. E essas empresas acabam ficando sem punição? Muitas empresas acabam... uma punição verbal? Como é que funciona? Nesses casos das decisões judiciais que reconhecem a ausência de indenização por conta do mero aborrecimento ou mero dissabor, a empresa, né, o fornecedor, acaba não sendo punido financeiramente, né? Ele não terá que desembolsar um valor para indenizar o consumidor a título de danos morais. Mas o judiciário reconhece que aquela prática ela foi indevida, ela foi abusiva ou foi defeituosa, né? Houve um defeito na prestação do serviço, e ele pede a reparação. Por exemplo, se houve uma negativa de cobertura de um procedimento médico, o juiz ele determina que se estabeleça a cobertura, né? Ele afasta a indenização por danos morais. Mas obriga que o serviço seja prestado. Mas ele obriga que o serviço seja prestado corretamente, aquele serviço que foi prestado de forma defeituosa seja corrigido e que o consumidor tenha respeitado a sua legítima expectativa de cumprimento contratual. Porque o consumidor ele entra no contrato de consumo com boa fé. E a boa fé objetiva é um princípio que rege o Código de Defesa do Consumidor. Ela tem que ser inerente às duas partes, tanto ao fornecedor quanto ao consumidor. E vocês vão elaborar, você disse aí no começo, né, Sérgio, que vai ser elaborado um documento que vai ser entregue ao presidente do TJ, não é isso? Correto. O que vocês pretendem compartilhando essa ideia? Correto. Esse documento ele foi elaborado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. E esse documento foi compartilhado com todo o Brasil e com todas as seccionais e as comissões de direito do consumidor de todo o Brasil. E hoje nós estamos entregando esses documentos, esse parecer e também um artigo científico que fala sobre o assunto a todos os presidentes de tribunais de justiça e também a juízes coordenadores de juizados especiais, juízes coordenadores de estudo de jurisprudência. Aqui no Espírito Santo nós estaremos entregando ao desembargador, que é coordenador da Escola da Magistratura, que promove muitos cursos para a magistratura sobre diversos temas, e a OAB considera esse um tema relevante para ser discutido. Então, levar ao Poder Judiciário esse documento visa justamente isso, ampliar essa discussão e se chegar a um denominador comum, né? Que o Judiciário verifique que realmente as práticas abusivas, né, os defeitos na prestação de serviço, eles têm que ser coibidos e o Poder Judiciário ele tem que atuar de forma efetiva para proteger o direito do consumidor, que é garantido não só no Código de Defesa do Consumidor, mas também na Constituição Federal. Só para encerrar a nossa conversa, Sérgio, quem está em casa hoje que está passando por algum tipo de problema, né, que tem algum problema relacionado ao direito do consumidor, como é que essa pessoa pode fazer para ingressar com uma ação na Justiça? Qual é o caminho? Sim, qualquer pessoa que tenha um problema relacionado ao direito do consumidor, né? Que hoje em dia todos somos consumidores. A gente está consumindo desde uma passagem de ônibus até um estacionamento pago em todo e qualquer lugar. Aquele que se viu lesado, que sofreu um constrangimento, que visualizou, que vivenciou um defeito na prestação do serviço, ou mesmo um vício no produto, recebeu um produto em casa e o produto está com defeito, ou um produto apresentou dentro do prazo de garantia contratual ou prazo de garantia legal ali um defeito, ele tem que procurar o fornecedor e o fornecedor tem que solucionar esse problema. Não solucionando o problema do consumidor, o fornecedor tem 30 dias para solucionar, para reparar esse problema, né, esse vício no produto.
não solucionado, seria o caso então do consumidor procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, que estão aí espalhados em todos os municípios, e temos também o PROCON estadual, né? Ou mesmo não sendo resolvido o problema administrativamente por meio do PROCON, ele tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança. E lembrando que o PROCON, ele aplica multa às empresas. Então, aquela empresa que ela tem essa prática abusiva de forma reiterada, o PROCON tem esses dados, tem cadastro de reclamações fundamentadas, e ao final de todo o processo, constatada a violação de direito do consumidor, o PROCON ele tem o poder de polícia para poder multar essa empresa. Tá certo. Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, deixar o nosso espaço aqui sempre aberto. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta.